Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz a Nova Versão Internacional da Bíblia, tradução NVI. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, versículo 18. Estamos falando então sobre o casamento, tá? Um invento da mente de Deus, para que um homem não estivesse só na sua caminhada, mas tivesse uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira, uma amiga, ok? Mas o declínio do casamento hoje é terrível. Quando você pega revistas da mídia, por exemplo, você vê notícias terríveis como esta, por exemplo: pedofilia, quando o inimigo é da família, certo? Ou seja, notícias terríveis que nós vemos acontecendo dentro da família, destruição de lares, incesto, pedofilia, abortos, tragédias e mais tragédias, adultérios, prostituições, pais pegando afilhadas aí. Olha, sinceramente, é uma coisa assim, no final dos tempos, realmente é um retrato muito triste do que nós vemos, o que deveria ser uma família. Mas Deus tem um propósito para com aqueles que confiam nele e acreditam numa instituição chamada casamento, para serem felizes por suas vidas, pelo resto das suas vidas, né? A pessoa tem que entender que o casamento é algo pactual. E como nós vimos no vídeo anterior, devemos entender que Cristo e sua igreja existe um pacto, e isso simboliza o casamento, né? E se nós perdermos de vista esse foco, nós vamos perder de foco um casamento cristão. Devemos entender que o mundo está cada vez mais distante de um conceito, de uma obediência a um Deus que eles dizem não existir, por ser invisível aos olhos. Eles acreditam no mundo pós-moderno, no mundo contemporâneo, de que não há necessidade mais de acreditarmos em um Deus e que esse Deus possa nos ajudar nos nossos relacionamentos. Mas para aqueles que acreditam no Deus que rege os céus e a terra, eles depositam a esperança, até mesmo de um casamento que está se acabando. Depositam a esperança num Deus Todo-Poderoso. Então, existe coisas simples que nós vemos aí no mundo moderno, mas que representam muitas coisas. Por exemplo, considere, por exemplo, a prática de uma mulher tomar o nome, tomar o sobrenome do seu marido e colocar para ela. Por que nós fazemos isso? Porque, por exemplo, Maria Teresa se torna Maria Teresa de Brito, que é o nome do marido. Acaso a Bíblia exige isto? Bem, as feministas do mundo moderno vão dizer que isso é uma coisa ultrapassada. Isso é uma espécie de um machismo, né? Mas se nós começamos a ver o casamento como algo pactual, nós vamos ter uma visão diferenciada dessas coisas. Surpreendentemente, para alguns, a Bíblia ensina que Deus chama marido e esposa pelo mesmo nome, o nome do marido. Isso confere um total apoio quanto à nossa prática específica de a noiva receber um novo nome, como a verdade pactual que representa esta verdade, desta prática, né? Então, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 2, Deus dizendo: e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados.
né? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou e chamou pelo nome de Adão. Ou seja, o nome do homem e da mulher foi chamado ali por Deus de Adão. Chamou pelo nome de Adão. Em outras palavras, praticamente Deus criou Adão, certo? A sua esposa, como homem e mulher, e os abençoou e chamou Adão. Olha que coisa interessante. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 2. Então, desde o começo, nós vemos o pacto, né, do nome do marido, certo? Deus não chamou somente ela de Adão, mas a chamou Adão juntamente com seu esposo. Olha que coisa interessante. E depois de dar nomes aos animais, que Adão se dá conta da falta de uma ajudadora. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 20 e 21, diz o seguinte, a palavra de Deus, olha só, Gênesis 2, 20 e versículo 21, diz assim: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que a auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou para ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Né? Algo até científico aqui, né? Deus pega as medulas da mulher ali e faz o homem, né? Das medulas da coluna do homem ali. Então veja, nós vemos aqui então que Adão se alegra com esta mulher que Deus lhe proporcionou. Então ele nomeou os animais, mas ele queria algo a mais e Deus lhe deu um presente, a mulher, né? No mundo antigo, queridos, os nomes eram extremamente significativos e representavam a natureza e o caráter daquele que o nomeava. Essa significância ela fica bem clara nas narrativas de Gênesis, das quais Adão nomeia sua esposa. Então, ao dar nomes aos animais, Adão ele não viu nenhum que pudesse ser uma ajudadora dele, né? Mas, então, Deus lhe proporciona este presente que é a mulher. Após a criação da sua esposa, Adão a recebe e a nomeia. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Existe aqui um mistério da parte de Deus. Quando um homem e uma mulher se juntam, se casam, eles se tornam uma só carne. Tá bom? Mas isso não tem a ver com relacionamentos modernos que nós estamos vendo aí. Tá? Pessoas que se unem sem casamento. Isso não tem fundamento bíblico. Isso é algo do mundo moderno. Ok? Isso não tem fundamento bíblico. Então, como mostra no verso 24 aqui, Adão, ele começa agora então a colocar um nome nesse ser novo que aparece, a mulher. Ele dá o nome de mulher. Tá? Quando o Senhor Jesus então ensinou sobre o tema de divórcio, por exemplo, ele apelou para a ordenação do casamento na criação, encontrada nos primeiros capítulos de Gênesis. Tá bom? Ele nos ensinou que Deus
né? É quem une um homem e uma mulher em matrimônio, e que este homem não tem autoridade para separar aquilo que Deus uniu. Nós prosseguiremos no próximo vídeo sobre esse tema tão interessante, tão palpitante e tão relevante para os dias de hoje. Tá bom? Fique conosco e até o próximo vídeo. Deus abençoe.